Maravilha, iniciando mais um vídeo aqui no canal do Lock Money e hoje eu quero falar a respeito de padrões de qualidade. Talvez você não tenha escutado a respeito desse termo anteriormente e também eu quero realmente lhe ensinar como isso pode te ajudar tanto na vida pessoal quanto nos negócios, na vida profissional. Isso foi algo que eu não vi em nenhum curso, nenhum vídeo no YouTube e vocês vão ter acesso a essa exclusividade aqui. E eu tenho certeza que vai fazer uma diferença imensa na vida de vocês. E vocês vão perceber que muitas das frustrações que vocês tiveram na vida passada é porque justamente vocês não tinham essa merda enraizada em vocês. No mais, antes de mais nada, eu peço que caso você acompanhe esse canal e ainda não é inscrito, que se inscreva para acompanhar e seguir aqui com o conteúdo. E se você sofre com procrastinação, você tem dificuldades em fazer as tarefas do cotidiano, você tem sonhos e não consegue trazer elas para o mundo real, eu recomendo que você conheça o sistema Cronos, tá? Que é o meu único produto nesse atual momento, pela qual eu lhe ensino a você trabalhar de maneira séria, conseguir produzir mais em menos tempo, sem abdicar necessariamente de outras esferas da tua vida, seja a tua saúde, a tua família e assim por diante. No mais, vamos ao que interessa nesse vídeo, tá? Que é a respeito dos padrões de qualidade. Tudo na vida gira em torno de comparação. Eu já fiz um vídeo falando a respeito de comparação, recomendo que você assista depois desse vídeo. E normalmente a gente tende a se comparar com pessoas pela qual estão à frente de nós. E acaba que isso só fica deixando a gente com uma ansiedade com nós mesmos e é uma bosta, isso não rende porra nenhuma, tá? Outro exemplo também é o caso de... Ó, tô mandando mensagem no WhatsApp aqui, peço perdão. Você tá apitando aí. E outro exemplo também é você se comparar com pessoas que estão numa situação pior que você. Então, às vezes, por exemplo, você tá no meio pela qual você ganha 20 mil reais. Você ganha 20 mil reais e as pessoas que estão nesse meio costumam ganhar 5. Em tese, você tá 4 vezes melhor que todo mundo e você tá muito bem. Só que na realidade não. Porque muitas das vezes, por mais que com 20 mil reais você já viva bem, às vezes você realmente, né, ou seja, para você, entre aspas, ficar satisfeito com base no padrão de vida pelo qual você quer atingir, muitas das vezes você precisa atingir 50, 100 mil reais por mês. Então, pô, é esse o ponto que eu tô querendo trazer aqui, nesse vídeo, né? E qual que é o rolê? O que são os padrões de qualidade, né? Os parâmetros. Isso foi algo que eu aprendi que foi o seguinte, a maioria do público do meu canal é homem, mas isso serve pra mulher também. E, pô, só acompanha e imagina a situação inversa que você também vai se identificar também. Eu tenho certeza, irmão, você que é homem que tá assistindo, que teve alguma mulher na tua vida que, tipo, porra, eu vou até tirar o óculos aqui que o bagulho ficou sério. Eu tenho certeza que em algum momento na tua vida tu encontrou uma mulher pela qual tu pensou, irmão, essa mulher da minha vida, ela é perfeita, a melhor mulher que eu já conheci. Pô, vai de acordo com tudo que eu acredito. Cara, eu quero fazer um filho nessa louca, eu quero casar. É a mulher que eu quero levar pra minha vida. Cara, eu posso tá, mano, a cada semana transando com 2, 3 gostosas diferentes, que ainda assim eu queria estar com ela. Isso, inclusive, é uma boa pergunta pra você se fazer, se você tiver em dúvida de uma mulher. Cara, se eu tivesse transando com uma louca gostosa a cada semana, eu estaria afim dela? Enfim, uma boa reflexão. Só que qual que é o rolê? Passou o tempo e tu percebeu que não era tudo aquilo e que no fim era só mais uma. Por que isso acontece? Tá? Isso já aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Muitas das vezes você olha, por exemplo, pra uma mulher e tu pensa, mano, ela é uma 10 de 10, mas não é. Às vezes, qual que é o problema? Tu cresceu num ambiente e convive num ambiente pela qual só tem mulher nota 2, nota 3, e quando vem uma nota 5, uma nota 6. E quando eu digo isso, eu não tô falando só de beleza, eu tô falando também de caráter, de personalidade, de índole, de feminilidade, uma série de coisas que hoje muitas das mulheres já não carregam mais. Daí, mano, tu olha pra isso e tu fica, caralho, velho, essa aqui é certa. Mas não, mano. E conforme o tempo foi passando, o quê? Você foi melhorando seus padrões de qualidade, ou seja, você foi conhecendo outras mulheres, daí sim você percebeu que aquela, na verdade, era uma mulher qualquer. E que as que você conhecia na realidade só eram muito ruins. Tu conhecia uma mais ou menos e tu achou que era um espetáculo. E não era, tá? É a mesma coisa, por exemplo, tá? Vou tentar puxar uma analogia aqui também para o mundo profissional empresarial. Esse conceito eu aprendi com um amigo meu chamado Estevan. Inclusive, um forte abraço se tu estiver assistindo esse vídeo aí, tamo junto. Estevan Kaffer, moleque é brabo demais. E qual que é o rolê? Ele tinha uma operação de uma empresa dele
E ele contratou um gestor de tráfego. E para quem não sabe, gestor de tráfego é quem cuida dos anúncios em Facebook, Google, seja de uma empresa ou qualquer coisa do gênero. E o que deu? Ele achava aquele gestor de tráfego muito pica, muito brabo. O cara era muito bom, ele achava fera. Até que chegou um cara que tinha uma empresa, uma operação que também precisava de gestor de tráfego. E ele tava botando de investimento em tráfego R$100.000 por dia. Imagina quanto que voltava, ainda mais que era uma casa de apostas. Que esse cara tocava aí. E o cara chegou pro Estevam e falou pra ele, cara, teu gestor de tráfego é uma merda. Aí ele ficou, cara, como assim, mano? Ele falou, ele é focado mais pra outra coisa, não porque tu quer fazer. E o Estevam melhorando os padrões de qualidade dele e percebendo pela qual que, pô, realmente existiam um gestor de tráfego muito melhores, que era, assim, o mínimo aceitável, e que aquele, na verdade, não exercia bem a função dele, ele demitiu o cara. E, do fim ali, ele conseguiu melhorar os padrões de qualidade dele. Isso serve pra tudo. Então, muitas das vezes, tu acha que, por exemplo, digamos, tu acredita que tu é bom de venda, ou que o teu script de vendas que alguém te passou é fera. Só que, irmão, não é, muitas das vezes. Por quê? Porque tu não tem um parâmetro de comparação decente. É a mesma coisa, por exemplo, se tu vive numa rua onde é que todo mundo dirige, sei lá, deixa eu pensar, dirige a porra de um carro velho, caindo os pedaços, tá ligado? E chega um cara com Corolla, por exemplo, o cara vai pensar que o Corolla é o melhor carro do mundo, que é um carro de luxo. E não é um carro de luxo. Ele é um carro popular. Então, e daí, se o cara ele expandir o horizonte dele, ou seja, pô, mano, eu vou sair dessa cidade de merda que eu tô e eu quero, sei lá, ir pra uma cidade que tenha mais pessoas com maior recurso financeiro. Ah, ele vai que tem nego que anda de Mercedes, nego que anda de BMW, nego que anda de Porsche, nego que anda de Ferrari, de Lamborghini. E daí ele vai perceber que o Corolla, na realidade, era um carro mais ou menos. Isso serve pra tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Isso serve pra profissional, isso serve pra mulher, isso serve pra, mano, qualquer coisa. Sério mesmo, qualquer coisa. Então, mulher, é isso que eu. Cara, eu diria que é mais importante você saber aplicar esse conceito pra quem você quer ter um relacionamento sério. E quiçá futuramente, até porque essa ideia do namoro, a ideia do namoro, né? O namoro ele foi feito pra dar errado, é justamente ver se compactua pra se casar, né? E como é que você vai ter noção se realmente, de fato, você gostaria de ter um relacionamento com essa mulher ou não? Cara, a primeira coisa que você precisa ter é você ter parâmetro. Porque o que a gente mais vê muitas das vezes é um cara que, pô, cabaço, tá? Cabaço, o cara nunca interagiu com ninguém, com mulher nem nada. Ele conhece uma mulher, essa mulher gosta dele, ele fica todo apaixonado, achando que é a mulher da vida dele, acha que é mil maravilhas e dá merda. Por quê? Porque o cara ele não tinha parâmetro, ele não tinha com o que comparar, não sabia analisar se aqueles comportamentos pela qual ela tinha eram destrutíveis para um relacionamento ou não. Então, pô, tudo isso afeta. Tudo isso prejudica o ex da questão, sabe? Então, assim, levem a sério em elevar o padrão de qualidade de vocês. E o quanto antes vocês conseguirem fazer isso, melhor. Tanto para os negócios de vocês, quanto também para a vida pessoal de vocês. Seja até mesmo para comprar um produto, saca? Eu, por exemplo, assim, não é querendo fazer, como é que se diz? Fazer fiasco, entre aspas, mas eu sempre achei que o Android ele me atendia muito bem. E realmente, sempre me atendeu bem. Só que eu não tinha o parâmetro, por exemplo, de, cara, utilizar um celular da Apple, sacou? E conhecendo o sistema operacional iOS e tudo mais, cara, eu percebi que na verdade o sistema Android era uma bosta, ele não é fluido, não tem a mesma fluidez. Então, assim, eu elevei o meu padrão de qualidade. Outra coisa, por exemplo, eu ainda não tenho, mas eu já cheguei a testar, que pô, o sistema iOS do Mac. E assim, pô, o do Windows comparado, o sistema operacional, tá? Eu tô falando sistema operacional, unicamente sistema operacional. É uma merda também, do Windows. Pra mim, por exemplo, é normal usar o Windows, porque eu sempre usei o Windows e eu não tenho outro parâmetro. Os parâmetros que eu tenho, por que todo mundo acha o Windows mil maravilha? Porque, sei lá, mano, usou Linux, qualquer outro sistema operacional merda. Então o cara, tipo, vai pro Windows e acha, caralho, o Windows é bom, tem muito mais recurso. Sendo que, mano, tu vai, por exemplo, pra um sistema da Apple, iOS,
num Mac, tu vê que é outro mundo, velho. É muito mais otimizado, muito menos bug. Então, assim, esse é o ponto que eu tô querendo passar aqui pra vocês, tá? Eu dei vários exemplos aqui, acredito que ficou fácil a compreensão de vocês. Eu espero genuinamente que esse vídeo tenha ajudado você. Esse seria um dos conselhos que, pô, eu gostaria de ter escutado mais cedo, do meu pai, por exemplo. Só que meu pai, ele nunca tinha parado pra pensar nesse lado. Mas enfim, não é culpa dele também. Eu sou muito grato pelo pai que eu tive e tenho ainda. E faz com certeza muita parte do homem que eu sou. Mas no mais, se você curtiu esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Comenta sua opinião a respeito, deixa um like até para dar um feedback do que você achou. Confira aí o sistema Cronos e me diz aí o que você achou também. E no mais, tá? Também me siga lá no Instagram, Yuri Lucardo, beleza? Vamos trocar uma ideia por lá, interagir. E no mais, tamo junto. Qualquer coisa, fico à disposição. Valeu!